Olá, bom dia pessoal, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor, gente. Hoje nós vamos dar continuidade na aula número 5, né, que Zé Amaro deu semana passada, que fala assim: o pecado crônico pode atrapalhar e a disciplina interior pode ajudar a crescer espiritualmente. Bom, semana passada Zé Amaro falou sobre o pecado. Quais são as consequências que o pecado tem na nossa vida? Né? E ele falou muito bem que o pecado ele nos separa de Deus, né? Mas a disciplina ela nos aproxima de Deus. E essa é a aula nessa manhã. Nós vamos falar sobre disciplina, né? Que diz assim: a disciplina é essencial na vida cristã. Qual é o papel da meditação no crescimento espiritual? Ela permite que o Espírito Santo renova a mente e proporciona profunda iluminação nas verdades espirituais. Aí nós vamos estar lendo aqui Josué 1:8, que meu esposo vai ler agora. Josué 1:8. Amém. Que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém. Aí fala um pouco sobre disciplina. E a definição de disciplina? Nos meios militares significa obediência às regras, aos superiores e regulamentos. Número 2. Ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização. Então, nesse contexto, precisa ter disciplina. A disciplina eclesiástica é importantíssimo. Em todos os níveis, todas as camadas, não só nos meios militares, mas em todos os lugares precisa haver disciplina. E disciplina, ela caminha muito bem com obediência, ok? Então, o estudo dessa manhã, disciplina, é essencial na vida cristã. É a essência da vida cristã. Jesus foi obediente até a morte de cruz. E nós precisamos viver assim, né? Amém. Da Glória a continuidade. Deus. Então nós vamos falar agora um pouco sobre meditação. E fala assim: a meditação nas escrituras é a memorização da palavra. Não. A meditação nas escrituras e a memorização da palavra pode transformar a vida interior e a vida exterior. Bom, o que é uma meditação? Meditação é você ficar lendo a palavra e depois você ficar pensando nela, você ficar meditando nela na sua mente. É isso que é uma meditação. E para nossa referência, nós vamos ler aqui Romanos 12:1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Pode ler essa parte? É impossível? Bom, é impossível aprender a meditar lendo as instruções em um livro, ou seja, só apenas ler. Assim como é impossível aprender a nadar lendo apenas as instruções. Da mesma forma, aprendemos a meditar meditando, ou seja, meditar, ler, meditar e praticar a palavra de Deus, né? Amém. Então aqui nós vamos agora para o tópico 6, que fala assim: qual é o papel da oração e do jejum no crescimento espiritual? Então, para nós termos crescimento espiritual, qual o nosso papel? Né? Qual o papel da oração e do jejum para que nós possamos ter crescimento espiritual? Bom, o que é uma oração? Oração, vamos ver o que fala aqui o estudo. Oração é uma conversa com Deus, por meio da qual fazemos pedidos, experimentamos comunhão e nos reconciliamos com a vontade dele. Oração demonstra dependência de Deus. E tem uma perguntinha aqui no 6.1, fala assim: por que devemos orar?
Né? Por que nós devemos orar? Porque a oração, ela traz um relacionamento conosco e o nosso Deus. A gente só conhece uma pessoa a partir do momento que a gente passa a ter um relacionamento com ela. E Deus comparou a igreja com uma noiva. Então, o Senhor é o cabeça, ele é o noivo. Então, não tem como a gente crescer espiritualmente, conhecer a Deus, se a gente não tiver um relacionamento, uma intimidade, um diálogo. Um casamento, ele só se torna firme, ele só se torna sólido quando há diálogo. Sem diálogo, não existe relacionamento. Então, uma vida cristã sem oração, ela se torna superficial. Então, é muito importante a gente tirar um momento de oração, ter momentos de intimidade com Deus, né? Porque senão, quando vier as lutas, as aflições, nós vamos nem saber o que fazer, mas as orações, ela te leva a você a se firmar em Deus, a você ter um momento onde o Senhor vai te direcionar. Então é muito importante para nosso crescimento espiritual a gente manter uma vida de intimidade através da oração. Aí pode continuar. Por que devemos orar? Porque Jesus espera que oremos. Porque Deus deseja que oremos. Porque a oração aprofunda o nosso entendimento de Deus e o nosso caminhar com Ele. Porque Deus responde às nossas orações. Aprendemos a orar orando. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina a orar, né? E a gente vai aprender a orar orando, né? Tendo uma conversa com o nosso Pai. Então, vamos dar continuidade aqui, né? O estudo, que... Ali, amor, 6.2. Qual o papel do jejum no crescimento espiritual? Ele permite um elevado nível de concentração e privação física, as quais intensificam a sensibilidade espiritual. E a conclusão? Vamos ler Neemias, né? 9.1. Você lê, amor? Lê Neemias 9.1 e eu vou ler Mateus 4.1. Deixa eu ganhar tempo aqui. Neemias capítulo 9. Neemias, grande Neemias, né? Governador. 9, do 1 ao 3. E no dia 24 deste mês se juntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Amém. E Mateus 4 fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, eu vou ler só até aqui para a gente não se estender muito no vídeo. Isso. E então esse vídeo, essa passagem aqui, Mateus 4, fala que quando Jesus começou a dar início ao seu ministério, Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o que eu quero falar com essa palavra aqui? Que a nossa vida, Deus tem propósito na nossa vida. Mas para isso é preciso a gente buscar orientação do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, Ele quer nos direcionar. Mas o jejum, ele vai te levar a você entender a vontade de Deus. Porque se a gente não ter uma vida de oração e jejum, nós vamos fazer a obra de Deus na nossa própria vontade, na nossa própria natureza humana. Mas a palavra de Deus, ela nos leva a fazer a vontade do Senhor.
Então é por isso, irmãos e irmãs, que é muito importante como a gente levar uma vida de oração e jejum, porque nós estaremos buscando a vontade de Deus para a nossa vida. Então a gente vai estar dando continuidade aqui. Aí você lembrou a conclusão? Vivemos em uma época em que não se ressalta a disciplina, enquanto a autossatisfação significa escravidão. A disciplina significa liberdade. Se nós queremos conhecer profundamente a satisfação da experiência espiritual que Deus planeja de nós, precisamos ser pessoas disciplinadas. E o desafio? Durante essa semana, faça um desafio com você mesmo. Identifique seu pecado crônico, depois coloque diante de Deus. Procure um texto bíblico para meditação. Ore e faça um jejum pedindo forças ao Senhor para vencer esse pecado, buscando assim viver livremente e profundamente ligado em Deus. E nossa atividade, para finalizar esse tema do pecado crônico, essa aula 5, responder de maneira completa. A primeira pergunta: o que é pecado crônico? Aí a Elane vai ler aqui. Você tem aí na sua apostila as perguntas e você vai responder. A gente vai dar uma dica para vocês aqui sobre a resposta, vocês meditem aí. Amém. Então, dando continuidade aqui, fala que se vivemos em uma época em que não se ressalta mais a disciplina, enquanto a autossatisfação significa escravidão. Um dia nós éramos assim, nós éramos escravos do pecado, né, da nossa carne, mas um dia nós encontramos a Cristo e Jesus nos libertou. Né? Hoje de manhã, nas nossas orações, a gente citou muito o versículo: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãs e irmãs, o Senhor nos chamou para ser livre. Um dia nós era presos ao pecado, mas hoje Jesus Cristo nos libertou. Né? Hoje nós somos libertos. Então, e fala aqui mais. Depois coloque diante de Deus. Não, só nós queremos conhecer profundamente a satisfação da experiência espiritual que Deus planeja para nós. Precisamos ser pessoas disciplinadas. Então, a disciplina ela traz bênção, ela traz obediência para a nossa vida. Então, vamos ver aqui o 1 que fala o que é pecado crônico. Eu queria que você lesse, que foi a sua letra que você fez. Eu queria que você... Resposta: é o pecado que o indivíduo não deseja mais cometer, mas que por si só não é capaz de vencer. O número 2, né? Por que ele é tão prejudicial para nós? Resposta: porque pode debilitar, pode enfraquecer, né, o cristão e até destruir aquele que não se livra dele. Ok? Então é prejudicial. Número 3. Alguns pecados crônicos, como a bebedice, drogas ou pornografia, são bem evidentes. Outros, como a fofoca, a ansiedade ou o materialismo, podem ser mais sutis. Dentre os dois tipos de pecados crônicos, qual você considera mais predominante nas igrejas? Qual dos dois tipos é o mais perigoso? Aí nós botamos aqui que o pecado... Aí tem uma perguntinha no final aqui, né? Dentro dos dois tipos de pecado crônicos, qual você considera mais predominante na igreja? Aí nós colocamos dois: gula e fofoca. Aí eu botei assim: a fofoca é o mais perigoso, porque coloca irmão contra irmão e divide a igreja. E a gula é um pecado que fala das obras da carne, que está lá em Gálatas 5, né? Fala sobre as obras da carne. Então, muitas das vezes, nós como cristãos, a gente acha que muitas vezes pecado é aquela pessoa que é viciada em droga, ou viciada em cigarro, ou bebida alcoólica, mas muitas das vezes nós não nos atentamos para o pecado da gula. O pecado da gula, muitas das vezes, ele tira o lugar de Deus. Né? Eu estava fazendo um estudo um pouco sobre gula, e estava vendo que muitas das vezes o pecado da gula ele está relacionado às nossas emoções. E muitas das vezes a gente, em vez de buscar ao Senhor para trazer-nos alegria, a gente vai buscar satisfação na comida.
né? A gente come demais. Então, é por isso que gula é pecado, porque ela tira o lugar de Deus. Em vez de a gente buscar a presença do Senhor, para buscar satisfação em Deus, a gente vai se preencher com a comida. É por isso que é pecado comer demais. Então, vamos passar aqui por o 4. Pode ver, amor? Para você, qual é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer para evitar que os pecados se tornem crônicos? Aí eu botei aqui: se afastando do pecado e pedir sabedoria a Deus. Então a gente sabe que a gente lutar com o pecado é lutar para perder. Então a gente tem que usar a palavra de Deus, usar a sabedoria, pedir a Deus discernimento. Porque se a pessoa já teve problema com alcoolismo, e se ela for lá ficar dentro do bar, ela vai estar tentando a carne dela. Então, bom é o quê? Você se afastar do pecado e pedir a Deus sabedoria. Aí o 5 fala assim: qual é o papel da meditação, da oração e do jejum no crescimento espiritual? Aí eu botei assim: qual é o papel da meditação? Meditação é trazer a palavra constantemente na sua mente. É isso que é uma meditação. E eu botei assim também: o que é uma oração? Nos leva a ter um relacionamento com Deus. Então, oração é isso, é relacionamento com o nosso Pai. E jejum. O jejum, ele te aproxima dos propósitos de Deus. Então, esse ano, né, a pastora está falando sobre uma vida com propósito. E eu creio, irmãos e irmãs, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Né? Nós não estamos aqui aleatoriamente. Deus, ele conta conosco para essa missão do seu reino. Né? Mas cada um tem um jeitinho especial de fazer a obra. Cada um o Senhor chamou com um propósito. Né? E Deus tem um propósito nas nossas vidas. Mas para isso é preciso buscar a Deus através de oração e jejum, para que nós possamos realmente saber qual é a perfeita vontade de Deus. Eu vou estar pedindo ao meu marido para estar orando, né? Queremos agradecer por esse momento de estudo. Foi um momento assim, eu creio que foi hoje o vídeo ficou mais curto, né? Mas eu creio que não é no muito falar, né? É pelo poder de Deus, é pela presença de Deus. E eu creio que o Senhor vai falar fortemente no seu coração através dessa palavra, através desse estudo. Amém. Vamos dar as mãos, você nessa hora, feche teus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse estudo, Pai, que fala profundamente nos nossos corações, ó Pai, que nós temos uma vida de oração, de jejum, de busca e meditação e prática na Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, que tenhamos um bom domingo, domingo de paz, de bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que logo, logo nós vamos estar juntos, Pai, meditando, orando, estudando a Tua Palavra na Tua casa, Pai. Muito obrigado por tudo, abençoa cada aluno, Pai, abençoa nossos pastores, abençoa a Tua igreja, abençoe cada ministério, cada líder, cada liderado, cada liderança, Pai. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém? Bom domingo, tchau, que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Pai Senhor, irmãos e irmãs, bom domingo para todos.